2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGeek. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva. Também pode ser João Pedro, que também é costume. Pois é. Senhor João. Acontece muito. Senhor José, você que hoje é pé de lista. Isso. Quereis explicar? E é para não confundir com um pá de lista, que eu não sou provavelmente adepto desse desporto. Pronto, não precisamos entrar por aí. O pé de lista é o quê? Eu sou uma pessoa que defende os mais fracos e os oprimidos e essas coisas todas. E fala-se sempre nos cabeças de lista. Sempre. E nunca se vai por ali fora a ver o resto da lista, não é? Portanto, eu pergunto-me, o cabeça de lista é o mais importante. Então e os outros? E tu foste à procura desses pé de listas? É isso que traz hoje? O pé de lista, exatamente. O pé de lista de Lisboa é bastante importante. Ora bem, estás a ver? Pode entrar, é isso? É o presidente, não, é o presidente da Distrital. É o presidente da Distrital. Mas o último suplente é o presidente da Distrital de Lisboa. Mas percorreste o país todo? O país não, o corpo. Este é que é o ponto, não é? Portanto, a minha ideia é saber-se quem é o cabeça de lista, o tronco de lista, o rabo de lista. Sabes que em holandês há um nome para isso e é normalmente dado a uma figura muito conhecida do partido que não queira ser deputado, mas que queira apoiar a candidatura do partido. E há um nome para o cabeça de lista e para o fim da lista. Pronto, é o pé de lista, neste caso eu estou a pôr isso em Portugal, mas isso é onde? Isso é na Holanda. São todos drogados, isso aí acho que isso não é exemplo. Mas, portanto, a minha defesa é essa. Se calhar tens que pensar as tuas ideias. Exato. Queria só reforçar que para o início do podcast José Pedro Silva disse que são todos drogados na Holanda. Foi, eu não ouvi. Mas a Holanda não existe, não. Temos que ver isso. Não existe? A Holanda. Isso deve ser a Leiria. Sim, a Holanda existe. Não, a Holanda mudou. Maria Escaja. Millennial que diz man. Sou eu. E? Acho só que se deve normalizar o uso de palavras corriqueiras em podcasts. Ok. Tipo man, Está bem, human. pá, opá. Está bem, human. Tá-se? Qual é o limite? Não há limite. Pró, já normalizei, sem querer. Eu também normalizo muito. Não há limite. Não há limite. mesmo. Tudo o que não seja ofensivo vale, está a valer. Ui, mas o que é que não é ofensivo? Terás que experimentar e depois Coisas que virão opinião, depois de pró e prá, a por exemplo. opinião pública. Exato. A opinião pública dir-te, sim. Muito bem. João Maria Joné, cabeça de lista por Porto Alegre. Eu peço imensa desculpa ao Rogério Oliveira, que tenho a certeza que faz política em Porto Alegre há muitos anos, mas é como o bisavô é de lá. E eu sou de Lisboa, portanto Pois, não se percebe. terei o direito de chegar lá. Sim. Quantas vezes já foste a Porto Alegre? Algumas, por acaso. Quantos tweets já fizeste sobre Porto Alegre? Não sei se muitos. Pois. Já lá fui umas vezes. Não a minha família ainda tem lá propriedades. Não Quem vamos é descobrir de nenhum Porto sobre Alegre, Porto o teu Alegre? avô? Bisavô. O bisavô é de Porto Alegre. Ok. O meu avô também. Eu tenho 2 avós do distrito de Porto Alegre. Descobri no outro dia. Olha, se calhar. Tenho a sensação que todos os episódios tu descobres um familiar em algum... Isto é verdade ou é falso? Não é Porque ela para. está a ver em que listas é que vai. Exato. Tem Eu que sei, isto perceber- aqui, deixa lá ver como é que eu chego a cabeça de Mas lista nesta altura de do Porto ano, Alegre. quando são as listas, deve haver muita gente a ligar para casa, para a voz assim, mas olha, mas de certeza que nós não temos ninguém em Faro. A avó não se lembra mesmo. A avó não, uma vez teve um verão em Faro, que aquilo foi uma Sim. coisa. É. A Marisa Matias deve lhe ter pedido também para ir ver se que familiares é que tem no Porto. O cabeça de lista da Iniciativa Liberal em Aveiro também andou à procura de uma avó em Santa Maria da Feira, o que é. O país é pequeno, também não se pode condenar, não é? Eu esqueci-me que poderia perfeitamente estar na lista de Porto Alegre. Foi um mesmo falha grave. Então, mas pode Olha, ser- memo é uma coisa que também tem que ser Bem, normalizada. podes ser Memo. a assessora de João Maria Joné. A minha avó é de Santarém, também posso. Posso ser assessora, É de mas- Valada, do Ribatejo, Tem também tempo. posso ser da lista de Santarém, Santarém. pronto. Pronto, Santarém. cá está. Por caso não haver espaço nas outras, pronto. Caso sejas eleito, qual é a primeira medida? Para onde? Para Santarém ou para Porto Alegre? Porto Alegre. Para Porto Alegre, Santarém. Eu, se tivesse algum cargo político em Porto Alegre, passava a vida a fazer vídeos virais na Serra do Marvão. Tipo, coisas estúpidas de internet só para as pessoas irem para lá, porque aquilo dava um dinheiro do caraças se eles explorassem aquilo como deve Mas ser. que tipo de viralidade? É pá, se fosse Macacadas? atirar, por exemplo, nenucos para um lago e coisas dessas que pudessem dar um bocado de força no TikTok à minha... E alegrar a vida de pessoas que nos são próximas. A minha vida iria alegrar-me porque eu aprecio muito vídeos de nenucos atirados para um lago.
É um dos meus. É gatos e Nenuco tirados para um lado. É importante dizer que antes de começarmos este podcast estavas a rir-te com vontade Sim. com um vídeo com uma pessoa a tirar um Nenuco para um lado. Sim. Portanto, se o telespectador ou ouvinte quiser enviar-me coisas engraçadas, já sabe o que é que tem que fazer. Bom, vamos então ao nosso café que vai ser tão divertido. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Ora bem, no nosso café canino, diria Maria Escaja, temos aqui talvez a notícia mais importante da semana. Foi suspenso o título do Bobby, o cão português mais velho. Bobby. O que é Bobby? Porquê que não é Bobby, aliás? É Bobby? Não. Porquê que não é Bobby? São Bobbies os cães. Porquê é Bobby? Porque é assim que se diz em português. Sei lá, porque eu sempre disse Bobby. Não, Bobby é em inglês. Tu queres dizer Bobby. Também dizes Tereco? Desculpem lá, um cão português ganha um título internacional, pode-se dizer Pantofa? o nome em inglês. Exato. O Ronaldo, quando ganha o Bola de Ouro, também pode ser Ronaldo. Claro. Se o nome dele em inglês, diz Bobby. Bobby? Sim, Bobby seria B-O-B-B-Y. Yeah. Bobby. Portanto, olha, É Bobby. É Bobby. Bom, então É Bobby. o Bobby teve o seu título suspenso porque afinal vários veterinários vieram dizer que se calhar não tinha mesmo 31 anos. E Maria, ficaste desapontada, já estavas à espera porque não acreditavas que nós pudéssemos ganhar esta distinção a nível dos animais. O cão morreu a 21 de outubro de 2023. Morreu agora. Terá sido cremado, eu não sei porque estou a dizer isto, porque isto não é Sim. relevante. Sim. Terá sido cremado, as suas cinzas foram Mas- depositadas Onde é que fez o último na cocó? Por amor árvore, de Deus. fez o último xixi. O Bobby tirou o título do cão mais velho do mundo, que era o Spike, um chihuahua de 23 anos que vive com a dona em Ohio, nos Estados Unidos, e segundo consta a senhora ligou a perguntar se podia devolver o título e não, eles disseram que não. Como Portanto, assim? mas o facto do título estar suspenso não quer dizer que ele vá perder, eles estão a Não, investigar. Sim. Que informações novas nos podes dar acerca deste caso, porque eu sei que tu és especialista nestas coisas. Estive a estudar este assunto com muita atenção e uma das coisas que levantou questões é o facto de haver uma fotografia do Bobby em pequeno, quando era um pequeno cachorro, que tinha as patas brancas e sim. em mais velho as patas eram castanhas e então verdade. isso suscitou algumas dúvidas. Olha, não sei bem, sei que eu própria vou fazer 31 anos e digo que não é uma coisa fácil, portanto respeito muito que o Bobby possa ter chegado a essa idade à qual eu própria tento chegar, não sabemos se conseguirei. Até mais falta muito tempo. Mas a ti ninguém te vai dar um título do Guinness, não é? Isso não é recorde para ninguém. É assim, não da pessoa mais velha do mundo, mas nunca sabemos o que é que eu estarei disposta a ganhar. Tu gostarias de te candidatar a algum título do Guinness? Que recorde é que gostarias de bater? Uma boa pergunta. Mas não vais responder para Não, vou pensar. Passa para os meus colegas e, Ok, vais e eu pensar. vou pensar e já cá Tá bem, volto. boa, bem pensado. Joné, alguma vez tiveste um cão? Sim. Por acaso Morreu com que idade? não faço ideia porque tivemos que dar. Porque Se calhar não vamos entrar para aí, E a vai Johnny? ser cancelado, não é? houve ali todo um stress. Estamos, o que é que nós queríamos que tu viesses para a semana e se calhar se continuas essa frase... Demos o cão, ele viveu bem, eu só não sei o que é que lhe aconteceu. Não viveu até aos 31. Eu era mais novo e aquilo foi uma situação... Do I dare perguntar porque é que tiveram que dar o cão? Não, vai não. Não é assunto para aqui. Pode ser. O meu pai comprou aquele cão e depois os meus pais separaram-se e depois o meu pai precisava de arranjar um sítio para ele. Porque a minha mãe não queria aquele cão. É bastante foi toda comum uma isso. cena. Sim. Ok. Foi perdido no divórcio. Eu já perdi um gato nessas condições. Pronto, foi isso. Mas eu não tenho nada a dizer sobre este cão velho. Tenho uma coisa a dizer sobre outro rafeiro português acabado, a quem eu gostava de prestar homenagem hoje. Força. Trouxe aqui um prop, que é o meu cascolo da Roma, que é para pronto, prestar homenagem a um senhor que se devia reformar e que estragou este meu clube durante 3 anos. Conseguiu fazer... Tu tens quantos clubes? 3. É o Roma, é o Arsenal, é o Atlético, é o Sporting. O Atlético também. E se essas pessoas que têm muitos clubes também é um bocadinho duvidoso. o Atlético sim. O Atlético. É um por liga, está-se bem. É verdade, é um por competição. Tirando na Taça de Portugal. temos essa questão. Mas pronto, queria prestar homenagem a uma carreira que foi muito boa e depois foi muito má. Muito boa e muito choruda também, em Sim, organizações. uma coisa muito portuguesa, não é? Não saber nem inovar, nem desistir.
enquanto se está em vantagem. Não é? O português é muito... enche-se da sua própria vitória e cavalga aquilo até ao fim, apesar de deixar de funcionar durante 10 anos. E pronto, e vai recolhendo as suas indenizações. Queres mandar alguma mensagem direta para José Mourinho? Ali para a câmara, estás a ver? É ali aquela câmara, se quiseres. Eu tenho muita pena que a seleção da Arábia Saudita já tenha um selecionador, mas certamente que haverá outra no Golfo que precise e, portanto, muita força nesse próximo ordenado de 30 milhões por ano. Era bom ler um livro sobre o futebol que tenha menos de 25 anos, porque o estilo de jogo ficou um bocadinho no fim dos anos 90. Pronto, agora que o Joné já está feliz e fez o seu momento, Zé Pedro Silva, não sei não se... Não estavas à espera. Não, estou aqui com uma cara de surpresa, nem sei se consigo continuar. Podes pegar na moderação que eu, entretanto, tenho que recuperar? Eu acho que José Mourinho vai fazer uma coisa que ele já não é a primeira vez que faz, que é, vai chegar ao aeroporto de Lisboa no momento em que João Maria Joné estiver a fazer uma análise ao Chega, em direto nas SIC Notícias, e então será interrompido para aquilo que aconteceu a Santana Lopes. Achas que ainda se interrompam nesta fase? Em 9º lugar do campeonato italiano, achas que ainda se interrompe um telejornal por causa disso? Eu acho que a bola em geral interrompe qualquer coisa. Não eu acredito que aconteceria. Acho que futebol é futebol. O futebol é futebol. O Sporting, o Benfica e o Porto interrompem coisas porque são clubes grandes. Eu percebo o que tu dizes. José Mourinho já não é o que era há 20 anos. Há 10 anos, quando isso aconteceu, José Mourinho era... Mas imagina que ele sai do avião em andamento ainda na pista. Ele consegue fazer... Aí entras em direto, estás a perceber? Ele consegue fazer qualquer coisa. Sobre o cão. Porque eu pensei muito sobre o cão. Atenção. Há várias coisas. A primeira é o cão não está cá para se defender. Que eu acho mal estar-se a falar disto. Está o dono. Mas, vai bem. O cão já não se defendia. O dono disse que isto tinha sido um problema para as grandes indústrias das comidas de cães e por isso é que não queriam que ele ganhasse o título. A outra que ele disse, eu li isso no É possível que haja uma cabalda dessas. Eu já nem vou confirmar. A indústria da ração. Pois, exatamente. Porque ele comia bolotas ali no Alentejo e então eles querem vender. Bom, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Não, deixa, claro. Confesso que concordo de certa forma com o Guinness, porque acho muito estranho, tendo 31 anos, estar em Portugal e não trabalhar no estrangeiro à procura de uma vida melhor. Foi isso logo que me fez ali um bocado de confusão. Digo, espera aí, o cão com 31 anos e estava cá ainda, é estranho. Até porque sabemos que 30% vão para fora. Holanda, onde estou drogados. Países Baixos, já há bocado eu disse, vocês continuam a dizer Holanda, vocês têm que ir na questão. Países Baixos. E a segunda questão que eu tenho para dizer sobre... Países Baixos são um projeto expansionista deles para anexarem a Bélgica e o Luxemburgo. Não me engano. Pronto, é o que tu quiser, mas temos que chamar os bois pelos nomes. Mas há outra questão ou seja, para concluir a questão do cão, que é, se perdermos este prémio cá nós, há uma forma de o recuperarmos e de ser completamente imbatível, que é alguém com, imagina, 95 ou 96 anos, se identificar como cão. Opa, sim. Não, basta isso. Basta uma pessoa dizer, com 95, convences a tua avó ou a tua avó, diz assim, a partir de agora tu és o Bobby, e aceitando, passamos a ter um cão com 95 anos. A vida já não está fácil para o meu lado para ainda ter que ouvir isto antes do meio-dia, man. É a minha proposta, e nós, os portugueses, são muito bons nesta coisa estás a ver, do desarrascanço. Mas admiram-se que o André Ventura tem imensos votos. É isso. Agora vamos passar da discussão do cão para a discussão do André Ventura. Devíamos arranjar uma espécie... Não concordam com esta proposta de Zé Pedro Silva? Arranjar Imagino que uma plaquinha que era Boomer do dia ou Boomer da semana. Fala, Boomer. Boomer! E ele ganhava sempre. Assim, esta malta que agora é tudo woke, é a mesma que diz, agora Boomer. Não, aquela cena da pessoa poder acordar de manhã e identificar-se com cenas não é uma coisa que para mim funciona. E, portanto, é uma coisa, aliás, que está propagada pelo mundo. Está. Ou está-se a propagar. Eu ainda hoje saí de casa e vi uma pessoa que se identificava com um papagaio à porrada com uma pessoa que se identificava com um pato. É a loucura em que isto vai. Tu podes estar a funcionar como um pinto de luz. Isso pode ser verdade daqui a 15 anos, mas olha que não deixa de ser verdade. Pausa! E portanto é isto. Pode ser verdade daqui a 15 anos. Pode. Muito bem. Claro que não pode. Pode. Por que não? Que inferno. Peço imensa desculpa. Porquê que eu não me posso identificar com um animal? O animal é mente. Porquê que eu não me posso identificar? Aliás, há uma notícia no Guardian sobre isso. Explica-me porque é que eu não posso identificar. Mas eu não sou dono do... Guardian. Eu quero me identificar como um garanhão.
Imagina, quer me identificar como um garanhão, porquê que eu não posso? Podes? Podes, neste espaço, então chegava... Não, podes identificar como quiseres. Pronto. Mas depois tens de estar pronto. Pronto, eu quero estar ali na companhia das lesérias ou... Eu agora quero saber se és mesmo um garanhão e por isso podes despir. A ideia era essa. A ideia era apenas... Maria, Olha, eu para a semana vou ligar à tua mulher e vou saber se cumpriste com ser um garanhão, se não vou-te humilhar publicamente Ela diz, neste podcast. isso tem que ser só um rato, eu só consigo ser um rato. Maria, Juro-te que próxima terça liga a Ana e pergunto como é que é? Foi um garanhão, não foi? Vou humilhá-lo publicamente. imagino que não te identifiques com esta proposta, Zé Pedro Silva, mas queria perguntar se já tens o teu recorde. Pensei e não encontrei nenhum. Pronto. Não há nada que eu queira ser, em que eu queira ser recordista. Ser Não recordista tenho em essa- absolutamente nada. não tenho Pode ser um essa recorde em ambição. si. Ser a pessoa com mais dinheiro do mundo, não? Não, Deus me livre. Bem porreiro. Olha, foi giro este momento ou não? Eu não achei. Acho que eu não acredito na acumulação de capital. Pronto, nós não acumulamos capital, Até estar acumulado, essa é que é aquela questão. mas vamos acumular muita reflexão. Venham daí. Foda-se. Vamos refletir. Limpar Portugal. É isso que o Chega quer fazer e nós vamos perceber se os meus três paineleiros acham que o país precisa de uma limpeza, como André Ventura e as suas pessoas na convenção do partido deste fim de semana quiseram mostrar. Maria, André Ventura Isto agora voltou a começa ser tudo comigo. reeleito presidente do partido, saiu de Surpreendentemente. Viana do Castelo a falar na imigração, de medidas para tudo e para todas, imprimiu muita força ao combate à corrupção, propôs pensões mais baixas e equivalentes ao salário mínimo em 6 anos, o fim da subsídio à dependência e já não quer falar propriamente de castração química e de prisão perpétua, ignorou, por assim dizer, Luís Montenegro e focou-se em Pedro Nuno Santos, mascarando-se, se quiseres, do principal líder da oposição. Não sei se é uma máscara ou não. Posso colocar uma questão jornalística ao moderador? Todas. O que é esta coisa do ignorou o Luís Montenegro? Então ontem me fizeram essa pergunta e eu fiquei a pensar, o Luís Montenegro também não falou do André Ventura no discurso dele, quando lhe fizeram perguntas também disseram ignorou o André Ventura. Qual é o... Porquê é que ele havia de ter falado do Luís Montenegro? Sei lá, porque é um possível parceiro. Isso não é uma coisa, isso não é uma frase que só serve a narrativa do senhor? Ignorou o Luís Montenegro? Porque é que interessa? Tipo... Mas eu poderia dizer a mesma coisa de Pedro Nuno Santos. Ignorou a Mariana Mortágua, ignorou Sim, o mas não Paulo Raimundo. disseste. É isso que eu estou a dizer. Estamos a falar do Mas Chega, é que não estamos a falar de Pedro Nuno Santos. ele fez correr a narrativa de que ignorou o Luís Montenegro, porque é o maior partido da direita e não é o PSD. Eu gostava de saber porque é que as pessoas que fazem perguntas levam esta... Tu achas que ele não tem que falar sobre o PSD? Porque é que interessa se ele falou ou não? Não interessa nada. Interessa? Ok. Estou a Já vamos perguntar. perceber. Eu acho que interessa. Mas eu não faço jornalismo de política. Só achei interessante ele estar mais focado em Pedro Nuno Santos do que... É que tu escolheste para a tua coisa de moderação. Sim, Estava sim. a perguntar o teu raciocínio de... Achei Não, o mesmo raciocínio curioso é isto. mesmo esse. Eu acho interessante ele estar a mascarar-se de líder da principal líder da oposição e por isso é que ignora falar do PSD. Mas podias ter dito isto. Fingiu que era o líder da oposição. Foi isso que eu disse. Não. Tens de estar mais atento ao que eu estou a Disseste dizer. ignorou o Luís Montenegro. Porque se estava a mascarar, olha aqui escrito, Eu sei, a mascarar de principal Mas líder, não vais apanhar. Começas pela narrativa dele, é o que eu estou a dizer. Sim, está bem. Maria Escaja, de todas estas coisas que eu disse e que o Joné me tentou apanhar, mas não conseguiu, o que é que achas mais de destacar desta convenção do Chega? O que eu acho destacado desta convenção do Chega é a quantidade de mentiras que André Ventura consegue dizer num fim de semana. Primeiro, esta ideia da Quem subsídio... nunca também? Muitas mentiras por fim de semana. Eu não minto muito, sabes? Então não me Ao fim de consigo semana? identificar. Mas ao fim de semana dispara um bocadinho. Ao fim de semana A partir pode, de ao fim de sexta- semana é permitido. Há ali aquele, pronto. A partir de sexta é o pior dia. No máximo, É a curva exponencial, tem que se achatar. digo, ai, atrasei-me porque, sei lá, invento uma desculpa, na verdade estava só no sofá a tentar dormir a sexta, mas de resto... o que eu acho de destacar são a quantidade de mentiras que André Ventura consegue dizer no fim de semana e a quantidade de promessas, ou seja, Ventura promete tudo aquilo que o seu eleitorado pode, que alguma parte do seu eleitorado pode interessar, é indiferente o que é. E eu acho que ele próprio não acredita no que diz, imagino eu, porque se ele fizer contas não pode acreditar no que está a dizer. Achas? Tu achas que ele acredita? Eu acho
que ele, isto é daquelas coisas que não se pode dizer na televisão, eu acho que ele está high on his own supply. Sim, isso também Ou seja, acho que ele está. originalmente era o traficante de droga muito metódico que estava a vender a droga, mas não a consumia. E aqui Está em modo Scarface a levar tiros e a continuar aqui a a certa disparar. altura do seu percurso ele começou a experimentar da própria droga e agora acha que é Jesus na Terra. Sim, acho que essa análise está correta e acho que devias dizer na televisão. High on his Já own disse. supply. Já disse? A Não, ideia... acabaste de dizer. Isto também é Isto televisão. é a televisão. É uma televisão 2.0. Somos muito É a acusados. televisão do futuro. Exato. Somos muito acusados no Twitter disto de ser a televisão. Pode Sim. ser, exatamente. Porquê é que estes senhores estão na televisão? Só estamos se ligarem à televisão. Voltando à convenção. Voltando à convenção do Chega. Esta ideia da subsídio-dependência que André Ventura tenta passar, vamos ver, não é uma realidade propriamente. Um subsídio da RSI ou os subsídios para vítimas de violência doméstica para cuidadores informais não estão a sugar os recursos do país. Tal como a ideia de que os imigrantes vivem à conta do Estado, também não é real e já várias vezes foi desmentida, todos os anos é desmentida pelas contas da Segurança Social. E eu pergunto como é que André Ventura quer cortar todos os impostos e cortar, diz que financia o corte do IUC e do IMI, do IMT, do IRR, corta tudo e financia isso com o tal subsídio, com os 40 milhões, não é subsídio, com os 40 milhões para a ideologia de género. Ponto Sim. número 1. 440. 400, o que é que eu disse? Ah, não, 400, desculpa. E nos 20 mil milhões de que se perde Eu tenho para a aqui corrupção. escrito, imagina se não tivesse. Já vamos à corrupção. Sobre a ideologia de género, primeiro queria dizer que ideologia de género não existe, é um termo que não existe, foi cunhado por uma ala muito conservadora da Igreja Católica no início dos anos 90 e não tem qualquer reconhecimento na academia. Não existe. É Uma ala que, aliás, não teve protagonismo nenhum na Igreja Católica. é a ala de André Ventura, por O acaso. senhor que cunhou nem sequer foi Papa. E quê? É, só para dizer, não é uma ala, agora o Ratzinger, o senhor E quê? foi Papa. Nem toda a gente está de acordo, nem todos os católicos Certo, usam a expressão mas isso- ideologia de género, mas porque isso- não existe. Não existe, não ser rigoroso e científico é diferente de não existir. Não existe uma ideologia de género, Johnny. Não existe rigorosamente cientificamente dentro do que é uma ideologia, mas o conceito existe, foi inventado e existe. Existe porque... Os cardistas às vezes são muito construtivistas e às vezes são muito... É uma questão de retórica. A expressão ideologia de género representa... É uma figura de retórica e não da ciência política, não é? Ou seja, não é uma coisa Eu não sou científica. comunista e genericista, portanto isso não existe, não é? Mas existe o conceito de retórica de ideologia de género, que é obviamente pejorativo, não é? No sentido em que... Que engloba tudo o que conservadores não gostam. Engloba direitos das mulheres, sei o que engloba engloba. direitos de pessoas LGBTQIA+. Sendo uma figura engloba retórica, tudo, pode englobar tudo, porque- tudo que seja uma coisa que Mas os está irrita, dentro do discurso. É uma figura retórica Pronto. de promoção que é contra a promoção Da igualdade. Da da igualdade de género. Da igualdade de género e de uma transformação dos papéis tradicionais de género. Mas- Basicamente. certo? Sim, na família, nas escolas. Que isso é uma coisa ideológica. Uma pessoa pode ser contra os reacionários serem reacionários, mas eles ideologicamente são reacionários e são contra a transformação dos... Eles são a favor dos papéis antigos de género que havia, que tu não gostas e eu também não. Ok, obrigada. Desculpa. não- Está tranquilo, Foi está muito- tranquilo. foi muito- Continua a não ser uma ideologia, mas vamos seguir em frente. Sim, vá, Percebo o que temos estás a seguir em dizer. frente, sim. Bom, Não vamos ficar aqui a discutir o que é. e estes 400 milhões que André Ventura quer cortar incluem coisas como combate à violência doméstica, promoção de igualdade salarial, combate ao bullying e discriminação contra pessoas LGBTQIA+. Portanto, André Ventura quer tirar, mas depois afinal, quando a Nelma Serpa Pinto pergunta, então mas quer acabar com o combate à violência doméstica? Não, também não foi isso que eu disse. Portanto, André Ventura continua a dizer tudo isso ao contrário e acho que continuará para sempre e teremos uma campanha eleitoral em que continuará a fazê-lo. Sobre a corrupção, é muito engraçado André Ventura falar sobre os milhões que vai recuperar com o combate à corrupção quando ele não quer acabar com offshores, por exemplo, e quando basta ver a lista de financiadores de André Ventura, do partido de André Ventura, a lista de financiadores do Chega, que teve muito na baila na semana passada, para perceber que se calhar André Ventura não tem assim tanto interesse em acabar com ela, até porque parte do dinheiro que financia o seu partido, muito provavelmente, virá de esquemas de corrupção.
O que é que eu tenho a dizer mais sobre este assunto? Não tenho muito mais a dizer. É um mentiroso, diz que há 30% de imigrantes em Braga, não há, são 3,32% de acordo com os censos de 2021. Diz que foram o partido que apresentou mais propostas na Assembleia, também não foi. As mentiras de André Ventura têm a perna muito curta e só não vê quem não quer. O que me preocupa em relação ao Chega é o nível de descontentamento em que as pessoas vivem, e muito dele com razão, e estarem fartas e revoltadas, irem encontrar neste discurso, ou em partes seletivas deste discurso, uma solução para os seus problemas. O problema é que o Chega é um todo, e não é só André Ventura, e não é só aquela coisa que ele diz que apela a uma pessoa individual, e acho mesmo que é importante as pessoas pararem de desculpar algumas das coisas que ele diz por dizer outra com que concordam. Não, é um todo. Não se está a votar numa medida, não se está a votar numa proposta, está-se a votar num todo. E o Chega é um partido com ideias perigosas, antidemocráticas, é o partido mais dentro do sistema, de todos os partidos do sistema, está mais dentro do sistema quase que o PS e que o PSD, ou até talvez que o PS e o PSD. Portanto, todo este discurso é muito falacioso e acho que é importante que as pessoas tenham consciência disso. Joné, tinhas-me corrigido no início, eu agora vou dar uma certa razão. Estava a corrigir, estava-te a perguntar. Porque na segunda parte de uma pergunta que eu te queria fazer, André Ventura diz duas frases. Sinto-me tão pronto como Sá Carneiro em 1979 e não vamos desistir até dar a esta República um banho de ética e transparência e vamos conseguir. Isto são duas, primeiro Sá Carneiro, histórico líder associado ao PSD, e o banho de ética era Rui Rio. Portanto, André Ventura nunca consegue esquecer-se dos seus anos do PSD. Faz sentido ele estar sempre a colar-se à ideologia não, mas a ideias e a retóricas que estão ligadas ao principal partido da oposição que ele gosta tanto de criticar? Faz nesta lógica de tudo e do seu contrário, não é? De substituir também, talvez? O Henrique Bornés escreveu uma coisa muito engraçada no Twitter, que era que o Luís Montenegro devia preparar o debate com o André Ventura só citando Sá Carneiro em coisas com que sabia que André Ventura ia discordar. Marcelo Rebelo de Sousa fez isto no debate. Que também só uma vez ou duas, mas sim, só teria mais graça, até porque nos pouparia de ouvir opiniões de Luís Montenegro vindas da boca de Luís Montenegro, que era uma coisa... Aliás, sabem que uma das minhas propostas para esta AD é não aparecerem os candidatos e porem só tipo cartazes da AD antigos e não sei o quê. Eu acho que isso em princípio dá mais votos. Portanto achei uma boa ideia. Eu queria só, antes de partir para o PSD e para o Chega, queria falar disto que a Maria falou sobre a igualdade de género, porque eu acho que no momento em que temos um movimento populista muito forte à direita a aparecer, nós precisamos de ser espertos. E ser espertos não é ser espertos para o ganho do nosso partido, que é o que o PS faz, mas ser espertos para o ganho do país. Dizer que passos gratuitos sub-18 e sub-23 são medidas de igualdade de género é uma maneira de dizer que há um pacote de 423 milhões e anunciar 423 milhões para a igualdade de género. E são creches, passes. Eu sei que as mães levam mais os filhos à escola do que os pais, que as mães ficam mais com os filhos em casa do que os pais. O trabalho doméstico recai sobre as mães. Tudo verdade. No entanto, não precisas de dizer 423 milhões para a igualdade de género quando podias dizer 100 milhões para mobilidade, 100 milhões para a educação. Não percebo porque não, porque eu acho importante que as pessoas tenham noção que, por exemplo, creches gratuitas. O governo comunicou assim. Certo. Mas eu acho importante que as pessoas tenham noção que... Bati no microfone. Que, por exemplo, creches gratuitas são uma medida que promove a igualdade de género. Eu sei, tu és do Bloco de Esquerda. Logo não, eu sou do Bloco de Esquerda, Joné. Não só sou do Bloco de Esquerda, como sou mulher e, certo, e assisto e sei em quem é que recai isso. Sei quem é que fica em casa com os filhos, sei quem é que deixa de trabalhar, sei quem é que tem uma sobrecarga horária. Certo, eu estou só a dizer que uma pessoa do Bloco de Esquerda trabalha em política identitária. Ou seja, é uma lógica que vos faz sentido. Vocês subscrevem a lógica de que se deve comunicar identitariamente e é o que tu estás a dizer. Tudo certo. Eu que pertenço ao centro democrático que governa este país há 50 anos com mais ou menos competência, tenho a dizer, ou há 48, tenho a dizer que preferia que se comunicassem as coisas de forma... Mas tu não achas importante que as pessoas tenham essa noção? É que eu acho que há muita gente que não tem. Que não pensa que creches gratuitas sejam uma medida que favorece a igualdade de género. Acho que podia haver conversa, acho que fazem bem ter a igualdade de género nas aulas de cidadania para as pessoas terem essa noção.
Acho que anunciar 423 milhões para a igualdade de género e incluir passes grátis é uma ratoeira para a extrema-direita criticar desta maneira e o PS dizer que é o verdadeiro defensor da democracia e porque as pessoas deviam saber. O que é mais importante? Eu, quando tenho passes grátis, comunicar que é importante as pessoas lembrarem-se da igualdade de género por causa do passe grátis ou preservar a democracia perante um assalto de um movimento fascista? As coisas têm que se priorizar aqui um bocadinho, acho só isso. Voltando à convenção. Voltando à convenção, faz-me sentido que queira apelar ao eleitorado do PSD e eu, se calhar, diferente do querer desmontar as mentiras, que também já me dediquei bastante a isso, gostava de pensar o que é que leva as pessoas a apoiar aquela pessoa e a votar naquilo. E acho que muitos dos eleitores à direita, e este tema da igualdade de género é um bom tema para falar sobre isso, sentem compreensivelmente duas coisas que sempre caracterizaram os eleitores à direita: ameaça perante a perda de privilégios e nostalgia em relação ao passado e pouca relação com o presente que vivem. As pessoas acham, isso é um fenómeno psicológico mais que estudado, não é? Que os primeiros 10, 20 anos da sua vida foram um cenário maioritariamente idílico em que não havia problema nenhum e dessas fantasias de infância constroem uma mundivisão para o resto da sua vida que as influencia bastante. Eu já tive conversas com vários eleitores do Chega, ou pessoas que podem vir a votar no Chega ou dizem não seria tão mal votar no Chega, em que eu penso, de facto, esta pessoa, este homem branco heterossexual de 70 anos com que eu estou a falar, vindo de uma família privilegiada, tinha muito mais vantagens há 50 anos na sua vida, injustas, do que tem agora. Mas ele prefere ignorar todos esses factos trapaceiros ou mentiras essas controvérsias dentro do partido, porque prefere ligar a esse privilégio do antigo. Esta pessoa é a única pessoa que está a defender o privilégio dele, está a defender esse eleitor. Os eleitores, nós estamos habituados à lógica de que os eleitores votam de acordo com os seus interesses, certo? Claro. E dizemos que os eleitores sindicalistas têm que votar os partidos de esquerda dizem que os eleitores sindicalistas têm que votar nos partidos de esquerda para eles aumentarem o salário mínimo ou para lhes reduzirem as horas de trabalho. E o Chega não difere nessa Também lógica. os eleitores privilegiados, que são os eleitores do Chega, privilegiados seja por estas coisas de classe, mesmo de serem mais ricos e ligaram-me, não tirei uma ligação desta coisa. Mesmo os eleitores, mesmo fora dos eleitores de classe, um homem branco heterossexual só tinha mais vantagens dentro da nossa sociedade há 50 anos do que tem agora. Tinha um controle e uma superioridade em relação a todas as mulheres que havia e uma relação com pessoas que não fossem da mesma cor que ele, que não tem agora. Esse privilégio perdido pode causar ressentimentos, é normal que aconteça. Estas coisas têm que ser pensadas, porque há um eleitorado para ouvir este senhor a dizer que este país está cheio de imigrantes e que os imigrantes vêm roubar os empregos. Os imigrantes não vêm roubar os empregos. Esta pessoa é que estava habituada a que lhe pagassem mais para fazer um trabalho que vale menos, porque havia menos pessoas, não havia imigrantes para competir com ele, estava habituada a poder contar que a mulher dele não se divorciasse dele mesmo que ele lhe batesse. Esses privilégios que essa pessoa tinha de poder fazer o que lhe apetecia e não lhe acontecer nada, perdeu-os e essa pessoa viveu essa perda de privilégios e está agora a votar de acordo com os seus interesses. Se eu acho lógico, se eu gosto, obviamente que não, acho que são interesses. A pessoa não deve votar de acordo com o seu interesse pessoal, mas com o que considera ser o interesse nacional e a melhoria de toda a comunidade nacional. Mas a maioria das pessoas não vota assim, nem à esquerda nem à direita, infelizmente. Zé Pedro Silva, esta convenção também teve, claro, momentos muito divertidos. Aquele senhor que disse que era fascista, mas afinal já não era. A senhora que diz que não bebeu nada, apesar de ter dado um tralho gigante. Falou-se muito, mas eu queria focar-me também nesta parte. Sei que vais comentar o que a Maria e o João disseram, mas falou-se muito dos independentes e das antigas figuras do PSD e do CDS que poderiam aparecer nesta altura, mas só apareceu um Henrique Freitas que chegou a apoiar Manuel Alegre e que se calhar daqui a 4 anos é capaz de apoiar um animal ou assim, ninguém sabe. Dizem-me que essa situação pode ser mais complicada do que preferências políticas. Ok. O que também dirá muito sobre o comportamento predatório do Chega em relação a pessoas que estão mais desprotegidas e que veem naquilo uma espécie de boia de salvação, tanto no plano político como no plano social.
Ok, mas o quê? Não sei exatamente a história, também se soubesse acho que não era de dizer, era só para dizer que há um certo comportamento de abutre em relação a pessoas que se calhar dependeram da política em determinado momento da vida e ficaram um bocadinho sem chão e são usadas para legitimar, porque roubei uma pessoa que era secretária de Estado do PSD. Sim, bem, paciência. Estavam lá na mesma, por isso também, enfim. Não estou a desculpar a pessoa, estou a dizer que diz mais sobre o Chega até. Isto para te perguntar, no fundo, se todas estas mentiras, tudo estas incongruências que encontramos no Chega, se já não vão funcionar, porque o partido tem mostrou alguma força nesta convenção, e se achas que André Ventura não se vai mesmo moderar, porque nós perdemos muito tempo a dizer, não, André Ventura agora vai-se moderar, mas eu pelo menos não encontrei assim tanta moderação, e isso até pode funcionar a favor, porque as pessoas estão mesmo muito descontentes, uma parte do eleitorado. Olha, eu encontrei totalmente e vou-te dizer, é evidente que a convenção do Chega me parecia, as reuniões da IURD, há ali uma cena de crença, não é? Ele diz aquelas coisas e todas aquelas pessoas acreditam muito que aquilo vai ser mesmo, que aquilo é possível, que é execuível, que é tudo isso, mas eu não vou, como aliás acho que fiz sempre em relação ao Chega, eu não vou embarcar numa lógica, num raciocínio, numa análise que é feita, que eu não concordo, apesar de ser popular. E isto muitas vezes nós combatemos os populistas com o populismo, nós combatemos as mentiras com mentiras. Mesmo com aquela coisa desse senhor que lá foi dizer que no vídeo ouve-se alguém na plateia a dizer, então és fascista. Eu não consegui. Ouve-se alguém, na primeira vez que partilharam isso, eu ouvi automaticamente alguém na plateia a dizer, então és fascista, e o homem diz, sou fascista. A ironia pode-lhe ter corrido mal ou bem, é outra questão. Mas eu não vou, para combater o Chega, ser igual ao Chega. E, portanto, se eu percebo perfeitamente qual é a verdade e manipulo, estou a ser igual. E, portanto, não, aquele homem não disse que é fascista nem é fascista. Não sabemos. Pois, eu sei. Pois, eu sei. Não, o homem disse... Estar ali, se calhar até é mesmo. O homem disse que não. Pois, é tal história. Eu não me parece que... Eu vou-te dizer, e por isso eu digo, eu bem sei que a opinião não é popular, mas eu não acho, como nunca achei, que o Chega se possa considerar essa ameaça de extrema-direita, fascista, nazi e tudo o que queiramos dizer. Para mim o Chega é, digo isto, acho que desde a fundação daquilo, o Chega é o CDE, o Partido Popular, aliás, em 1998, 1999. É a mesmíssima coisa, as mesmas bandeiras. Na altura ninguém dizia que aquilo era partido fascista. Porque nós temos partido fascista, não diziam. Nem pouco mais ou menos. Dizia-se que era à direita, mas nunca ninguém andou atrás de Paulo Portas e dizia, sou fascista. Portanto, a questão é, dizia-se o CDS tinha, como é evidente, sempre teve pessoas mais à direita, o que é normal, assim como a esquerda tem pessoas mais à esquerda. Aqui a questão é... Se chama fascista ao Freitas do Amaral, que isso sim acho... Chama-se tudo o CDS, obviamente. Mas o Paulo Portas foi acusado por várias pessoas que escreviam em jornais na altura, políticos da PSD. Mas vê-se me entendes, não me vais dizer que é como é hoje. Aliás, nunca ouviste falar ninguém na ilegalização do CDS. Porque já tinha um problema de base. Não, mas o Tribunal Constitucional pode ilegalizar um partido a qualquer momento. Atenção, um partido que se converteu numa defesa de uma ideologia nazi, pode ser naquele momento. E o PNR. Exato, era o que eu ia dizer. Mas essa que é a questão. Mas deixa-me vamos lá, vá. Toda a gente teve o raciocínio. É que há a extrema-direita, há o ERG, há o PNR, há grupos fora da política, há braços armados, há tudo o que quisermos dizer. Este Chega é um Chega que é Paulo Portas no final do século passado. E no início deste. Paulo Portas depois desiste de ser o Paulinho das feiras e passa a ser o político dos quadros, o ministro. E o CDS também se converte nisso e passa a ser moderado. Mais integrado no sistema. Quando o CDS passa a ser um partido moderado, do sistema parecido com o próximo ao PSD, sem ideologia, era o que fosse, portanto podia valer para comprar submarinos, como para outra coisa qualquer, e com isto não estou a falar dos submarinos, estou a falar porque foi a grande obra, não é? Mas não é com nenhuma segunda intenção, mas esqueceu tudo aquilo que andou a dizer daqueles anos todos. Contra quem? As mesmas bandeiras, imigração, quem recebe o salário, quem não quer trabalhar, ciganos. Os taxos, a corrupção, o combate aos ciganos, exatamente as mesmas bandeiras. Quando chega ao poder, mudou completamente. Quando muda completamente, o que é que acontece? Abre um espaço, o espaço fica disponível. Como uma mesa que se liberta num restaurante, saíram, agora posso ocupá-la. E o que é que faz André Ventura, uns anos mais tarde, senta-se e apanha um espaço que estava, e com boa capacidade eleitoral, porque Paulo Portas tem muito mais handicaps do que André Ventura, não é? André Ventura é aquele homem do povo, próximo do povo, com quem as pessoas se identificam.
Sim, é do Benfica, são 6 milhões, mora em Mãe Martins, portanto não é o do bairro da Lapa. Portanto, Não, ele não mora em Mãe Martins, ele mora na Expo. Não, nasceu e está sempre a falar de Mãe Martins, quando em princípio tu vens de Mãe Martins e ignoras, vens de Mãe Martins, dizes que foi de Sintra. E portanto aqui a questão é, André Ventura é este homem próximo do povo e não aquele Paulo Portas que as pessoas não gostavam por ser um Betinho, aquelas coisas do costume. Portanto, havia espaço para crescimento neste eleitorado. Diz. Tenho uma pergunta para ti. Então, esse espaço, eu concordo totalmente com a tua comparação com esse CDS, com esse PP, aliás, que isso não é o CDS. Essa comparação. Concordo totalmente com isso. Acho que na altura se disse que era perigoso e acho que este está mais à direita do que esse. E talvez seja mais perigoso do que esse em termos programáticos. Não havia Quarta República no tempo do PP, por exemplo. Há umas coisas diferentes. É que eu nem sequer vejo isso, mas está mais à esquerda. O que eu te pergunto é, na economia talvez esteja, mas o mundo também está um bocado, não é? O fervor neoliberal do fim dos anos 90 já não existe. Mas o que eu te pergunto é onde é que estava esse espaço então, se esse espaço é óbvio na política portuguesa, que eu concordo que seja, onde é que estava esse espaço antes do PP? Sabes-me dizer? Antes do PP? Sim. Estava dentro do Cavaco? Não, estava por aproveitar também. Talvez tivesse distribuído se bem que aí sim, se bem que aí tu tens uma questão, com lideranças de Manuel Monteiro e tudo isso, tinhas espaço conservador e tudo isso, mas em que a direita estava, apesar de não estar formalmente coligada, andava de braço dado, não é? Ou seja, mas se tu quiseres, aquilo que eu identifico mesmo como é o Partido Popular nesses anos e como é agora o Chega, sim, era um espaço que antes de Paulo Portas transformar o CDS porque Maria João Nogueira Pinto tinha sido completamente diferente. Sim. Ou seja, quando em 98 o Paulo Portas ganha o Congresso de Braga, muda completamente o partido, não é? Portanto, se tivesse... Já o Manuel Monteiro tinha mudado completamente. Se tivesse sido... Não, já havia uma aproximação a estas... Até acho que o CDS nunca deve ter sido tão de direita como nas eleições de 95 do Manuel Monteiro. O programa. Sim, aquelas peças dele no Martins. Anti-europeísta, aquelas coisas todas, sim. Tinha Tu achas então que não é o partido dos descontos? Não, eu vou tentar descobrir isto, que é eu só queria para perceber uma coisa. Antes achas que estava dentro do PSD? Achas que o Cavaco apelou a esse eleitorado conservador? As votações que o Cavaco teve, obviamente, foi aglutinar à direita quase todas as... Certo, mas a minha questão para ti é só esta. Se não, pós 25 de Abril, houve uma ditadura em que quem dominou foi esse eleitorado. Foram essas pessoas com esse pensamento, certo? Não concordo com essa leitura. Não concordo com essa leitura. O dominante da ditadura eram conservadores. Não concordo com isso. Já não conseguimos ter uma leitura do que é que era o eleitorado no Estado. Não é o eleitorado. É a fação dominante da elite, do poder. O Salazar e os salazaristas. E não, se calhar, até os marcelistas. Não, mas estás a falar do final da ditadura. Estás a falar do final. Repara uma coisa. Para mim, Adriano Moreira não é um perigosíssimo fascista, um homem de extrema-direita que representava umas ameaças. Mas tu podes ligá-lo ao regime, podes ligá-lo ao CDS. Salazar e salazaristas e marcelistas, por exemplo. Mas ao longo do tempo, há um movimento conservador em Portugal, vem do Dom Miguel, vem de antes, há um movimento político conservador em Portugal. Tu achas que ele esteve inativo após o 25 de Abril, até ao aparecimento do Cavaco? Achas que ele esteve dentro de algum partido? Não consigo ver bem. Votava no Cavaco, sim, votava no Cavaco. Antes de aparecer o Cavaco. O que eu estou a dizer é que estás um bocadinho a dizer que este eleitorado existe e basta ser ativado para aparecer, que eu percebo. A minha questão é que estás a retirar a agência para mim, ao ativador. Ou seja, se calhar se não aparecessem pessoas com esse discurso, não havia também esse eleitorado e esse espaço, não é? Há uma direitização do espaço político português, desde o 25 de Abril até agora, evidente, não é? Uma direitização? Sim, o espaço político português era claramente à esquerda no pós-revolução. Direitizou-se, isso naturalmente, não há debate aí. O PSD é mais de direita, o PS é mais de direita, até o PCP é mais de direita do que era em 1974, 75, 76. Podemos concordar nisso. Sim. A minha questão é, quantas direitizações é que nós vamos fazer? Porque depois o PSD é direitizado em 85. Depois o CDS é direitizado em 91. Depois o PSD é direitizado em 2002. Mas depois, quantas direitizações... Tu utilizas esse adjetivo como nocivo, não é? Ou seja, porque tens uma ideia de que quando se fala em direito... Porque tu repara uma coisa, nós temos esta visão... Eu estou-te só a perguntar isto, quantas direitizações é que é preciso... Tu disseste, o CDS foi normalizado, eu concordo contigo, o PP.
quantas diretizações é que é preciso até estarmos a voltar ao que era antes do 25 de Abril? Qual é que é o número de diretizações? José Pedro não acredita que isso seja possível uma ameaça e não compartilho. Vamos voltar para o presente. É impossível. Não sei se é impossível. Sei que a extrema-direita que tu estás a falar, porque tu repara, e volto a dizer, nós chegámos a um ponto em que uma pessoa dizer que é da esquerda, mais esquerda, é uma coisa que é notável, um lutador e tudo isso, a direita é criminoso. E eu não vejo as coisas assim. Portanto, essa ala conservadora que sempre existiu e que sim, com certeza votava em Cavaco, ou seja, por isso é que também teve aquelas maiorias absolutas todas, era capaz de ir a esse eleitorado. Tanto assim é que Cavaco tinha governantes como Sousa Lara, tudo isso, portanto, conseguia perfeitamente chegar àquele eleitorado. Agora, a minha questão é, eu não vou embarcar nesta cena anti-Chega, porque para mim o Chega, eu continuo a ouvir Ana Gomes dizer que o partido ia ser legalizado. Para mim, estes é que são perigosos. Esta gente é que é perigosa. Tu não podes dizer que um partido como o Chega, e lá que se diga que é racistas, não podes. Acho que podes. Não, podes dizer, eu também posso dizer que achava bem. Mas tu podes dizer que podes acordar e identificar-te com um cão. Eu podia perfeitamente dizer que se podia legalizar o PS. Podemos dizer o que quisermos. Pronto, agora temos uma Constituição. Só para perceber uma coisa, então esse eleitorado e o Chega tem um limite. Dentro do que tu estás a dizer, de ser parecido. Eu não sei se tem limites ou não. O que eu estou a dizer é, há uma oposição que é feita ao Chega por todos os partidos, por todos os comentadores, por todos os analistas, por todas as elites. Por todas as elites, claro que também fazem. Por todos os analistas. Avaliam, não fazem. Isso é teoria, a prática é outra. Eu não consigo concluir uma merda. Portanto, este combate que é feito por toda a gente, como se o Chega tivesse que ser ou ilegalizado ou por ser isto e por ser aquilo, eu nunca fiz, mas agora combate mesmo isso. O Chega tem que ser, na minha opinião, combatido por via das ideias, como foi na altura também os que eram anti-europeístas, os que eram contra isto e contra aquilo, porque para mim, aquilo que eles defendem têm perfeitamente legitimidade para o defender. E para mim, para terem que ser legalizados e ter que haver uma discussão dessas, têm que me colocar como propostas e nas suas leis, medidas que sejam efetivamente racistas, xenófobas, antidemocráticas. Não tem que isso não existe. Isso não existe, porque não existe. Essa linha não é legislativa, sério. E a proposta no Covid de confinamentos à parte para a comunidade cigana? Houve lá, repara uma coisa, não foi para a comunidade cigana, foi para comunidades, ou seja, aqui a questão Aqui a questão é... Caramba, que depois é... Mesmo em termos de argumentos, eu vejo a convenção do Chega, vejo o discurso daquele homem, e aquilo tanto é extrema-direita como é extrema-esquerda. Vocês estão em cá. Em que ponto? Eu peço desculpa. Controle da imigração. Vou dizer o primeiro palavrão neste... Maria Escaja, controle da imigração. Quantos países é que tu queres que são governados pela extrema-esquerda, pelo comunismo, pelo marxismo, que combatem a imigração? Quantos queres? Extrema-esquerda, comunismo, marxismo... Imigração. Sim. Políticas de imigração à esquerda, diz-me. Que país é que estás a falar? Eu gostava que me dissessem um país governado pela extrema-esquerda que seja política de imigração aberta. Bastava não é. E há controle. Que país é que é governado pela extrema-esquerda que esta senhora representa? Castração química. Não, ela é que me disse que é um país é que é governado pela extrema-esquerda que esta senhora representa. Desculpa. Absolutamente não, mas tem uma ideologia, não tem? Impossível de governar, um exemplo, China. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos que comparar exemplos. Estou a pensar outro exemplo, castração química. Eu não estou a dizer nada que eu defenda. Certo. Mas nós temos é que pensar. Aliás, como é que esta é a reflexão? Castração química. O que é que se diz aqui? Castração química, o homem... Ricardo Aruz Pereira. Estamos no século 24... Desculpa, a castração química é uma coisa que muitos países têm lá, e eu não estou a dizer que defendo, estou a dizer que existe. Portanto, um homem que aqui me diz que é favorável à castração química, nos casos de não sei o quê, de pedofilia, condenados e tudo isso, eu não vou dizer fascista. Não é a opinião dele. Eu posso combatê-la, posso ser ao meu olho. Desculpa, Portugal tem um sistema... Até podes combatê-la com factos. Portugal tem um sistema penal... Eles também têm factos. Dessa medida. Mas eles também têm factos, têm os deles. Nós temos é que combater a ideia. Temos de dizer, olha, Portugal sempre teve uma política penal diferente. Tem uma pena máxima baixa, aposta na conversão, na regeneração, das coisas todas, portanto e isso tem tido algum sucesso, somos um país seguro, portanto podemos combater as ideias. Agora, quem pega nisto e diz, homem, quer a castração química, pá, isso está na Europa, nos países mais democráticos do mundo, que ainda têm. E então, nos países de extrema-esquerda, ou governados pela extrema-esquerda, que é a única comparação que eu posso fazer com quem no meu Parlamento... pela extrema-esquerda. Diz lá para eles ficarem contentes. Mas estás a brincar comigo, então agora a China não é governada pelo Partido Comunista. Vai-nos dizer assim, mas é capitalista, o que é que o culto tem a ver com as calças? É uma coisa que dão... Não, também era governado pelo
Partido Socialista que não é socialista, Zé. Estamos a brincar. Ora, Deng Xiaoping criou uma coisa que foi o socialismo com esta vertente capitalista. Isso é uma criação, mas há um regime comunista. Eu não percebo porque é que tu fazes essas coisas. Eu também vou criar um sportinguismo com características benfiquistas. Vocês são ótimos. Vai ser uma coisa do caralho. Eu estou-vos a dar exemplos. Temos um país que agora já deste um exemplo. Não, governado. Não, mas temos não concordo com ele. mas temos um país governado por um partido comunista que apenas tem a partir da morte de Mao então Tse-tung. o partido nazi era socialista. A partir de Mao Tse-tung passa a ter uma componente capitalista, mas mantém-se todas as bases do comunismo. Se alguém vem dizer que não, então aí já começamos a estar. Lá está, como se critica ao Chega, já estamos no Twilight Zone, quer dizer, não é nada comunista. Twilight Zone, isso é um consenso académico, ainda por cima qual Twilight Zone. Estás a fingir que não há diferença entre a prática corrente de regimes autoritários que usam estética de esquerda que existe. Claro, como vocês dizem que o Chega se vai tornar nessa extrema-direita. Vocês é quem? Estás a falar comigo, não estás a falar com vocês. Quem faz, já outra vez, Maria João, eu estou-me a referir às pessoas que defendem o que tu estás a defender. Vocês não somos ninguém, sou eu com quem tu estás a falar. E não vamos entrar com caricaturas do vocês. Eu estou a falar contigo, não estou a dizer vocês, os estúpidos que dizem que nacional-socialista é socialista porque tem socialista no nome. Não estou a dizer isso também, portanto, não estamos com vocês, os populistas que dizem que as direitas têm. Não estejas a repreender, é um vocês, mas estático, como tu te referes. Sabes o que é o mas estático? Quando se diz vocês, não é vocês, é mas estático. Vais ter que ir aprender uma coisa que é o mas estático. Para perceber que vocês não é vocês. Eu não estava a dizer, e não vos chamei estúpidos. Estamos a criar. E não vos chamei estúpidos. Não vamos fazer isso. Não vamos entrar nisso. Vou pedir para cortar o pio então. O que tu me estás a atacar, dizer que não existe nada disso extrema-esquerda. Ninguém disse isso, estás a ver? Não, pronto. Outra vez. É sucessivas interrupções, então explica lá se faz favor. Sendo certo que eu não gostei desta repreensão que tu me fizeste porque eu estava a utilizar um vocês mas estático, tens que aprender o que é. Mas continua, diz. Não, espera aí, esperem. Diz lá o teu último argumento. Não, deixa. Não, vá lá. Temos de discutir, mas tens de dar o último argumento. A minha questão é quando se utiliza aquele argumento de que o André Ventura vai chegar ao governo e vai transformar Portugal num país fascista, de extrema-direita, em que vai haver uma polícia de Estado, que vai perseguir as pessoas, que vai proibir o PCP, que vai proibir o Bloco de Esquerda. Eu sou contra esta ideia. O Bloco de Esquerda é um partido que tem direito, o Chega é um partido que tem direito a existir. Mas não consideras que é um partido autoritário, musculado, que quer... Acho que sim. E isso não é perigoso? Não consideras que isso seja perigoso? É tão perigoso como as ideias mais radicais de outros partidos? Eu quero ouvir o Jorge para depois continuar. Força. Eu vou só explicar que dizerem vocês que entram com estas coisas, tens só de saber o que é que dizes às pessoas. Vocês entram com estas coisas que Twilight Zone, que é uma coisa absolutamente consensual de se dizer, que é que o Partido Comunista Chinês não é comunista, certo? Não. Yep. É uma coisa mais ou menos consensual de se dizer, tal como dizer que é completamente diferente o Stalin do Trotsky. São coisas que são debates que existem dentro da ciência política, certo? E que o Stalin era uma pessoa que adotava estética de esquerda e que governava num regime totalitário. E o totalitarismo não tem necessariamente uma associação ideológica óbvia, antes pelo contrário. Os estudos do totalitarismo não são sobre se são de esquerda, se são de direita, são totalitários, ao controle total das pessoas pelo Estado. E a pessoa que é totalitária já não tem... A diferença entre o Hitler e o Stalin é completamente nula em termos ideológicos. Aquilo eu mando em toda a gente, ou quase nula em termos ideológicos. O que interessa... Sim, nula não será, mas... Sim, ou quase nula. Mas percebo onde estás a ir. Mas o teu receio é que o Chega possa aproximar-se dessas... Não, eu não estou a falar do Chega. Eu não estou a falar do Chega. Mas é que eu gosto e é bom que abram a discussão a outras coisas, mas queria recentrar porque depois as pessoas estão a ouvir e podem se perder. Eu posso recentrar. O meu ponto em relação ao Chega é este, que é: percebo perfeitamente de onde é que está a vir este ressentimento que faz as pessoas estarem no Chega. Tenho pena que as pessoas não compreendam estas coisas que o Zé Pedro disse agora e bem, que é que uma política penal mais repressiva não quer dizer menos crime, que é que uma política que acabe com subsídios acaba por criar mais criminalidade e que pode criar mais problemas para o país, que a desigualdade extrema gera desconforto social extremo mesmo para os que são mais ricos e privilegiados. Tenho pena que as pessoas não percebam isto.
O que é diferente depois de estar a fazer a discussão ideológica do que é o fascismo, do que é o totalitarismo, se há totalitarismo de esquerda e direita. Obviamente que há totalitarismo de esquerda e direita, estão muito próximos e já são mais uma coisa da ação política, não são uma coisa ideológica. Se o Chega tiver mesmo um muito bom resultado, também temos que nos culpar a nós jornalistas e a cidadãos e a ativistas, etc., desse resultado, por termos sempre, de certa forma, contribuído para essa discussão ruidosa, ou achas que cada um de nós tentou fazer o nosso papel para o combater à sua maneira, muitas vezes exagerado, outras vezes para alguns ganhos eleitorais? Não... Porque eu durante muito tempo, isto tem uma base, esta pergunta, eu durante muito tempo achei que tínhamos mesmo comunicação social e não sociedade civil de o ignorar. Agora acho que já é tarde. E tu disseste uma coisa que eu achei engraçada na televisão, que foi, eu estou a comparar lá ao Trump, mas porque são coisas... Estilos parecidos? Sim, estilos parecidos. Até reconhecidos. Quanto mais se falar, e quanto mais se falar dele, mais as pessoas se distanciam. Não sei se isso terá efeito cá, mas queria perceber se de facto nós nos devemos sentir um pouco culpados. Eu sei que o Zé Pedro não entra neste grupo, mas eu acho que nós os três entramos de certa forma. Não estou a dizer que é pior ou melhor, se não nos devíamos pôr a mão na reflexão da nossa contribuição para o Chega a crescer, para estes fenómenos populistas crescerem. Acho tanta coisa sobre isso que não sei se tenho tempo para te responder. Mas se quiserem podemos ficar só neste tema. Nós, os outros dois não são... Não faço muita questão de ir ao outro. Então pronto, vamos continuando. Se tivermos tema ainda vamos ao deles. O que é que eu acho sobre isso? Acho que não houve um esforço real para democratizar a sociedade portuguesa a seguir ao 25 de Abril, que a maioria todos os governos e todos os partidos são responsáveis por alinharem coisas que eu tenho falado já aqui: cultura de presidencialismo, cultura imperial do executivo, cultura de chega de debate, temos é que resolver as coisas rápido e temos que tratar do assunto. Todos os partidos, da esquerda à direita em Portugal, continuaram a promover uma cultura pouco democrática socialmente. As associações, os sindicatos foram usados como formas de controlo e de construção de redes de caciques, como nós tínhamos já desde a monarquia constitucional. A nossa prática política portuguesa mudou muito pouco com o 25 de Abril. E se não há democracia na vida das pessoas, se as associações são veículos dos partidos, se os sindicatos são veículos dos partidos, se os partidos, os sindicatos e as associações têm eleições em que o foco é vamos parar de discutir porque discutir só perdemos tempo e temos é que seguir em frente e trabalhar, e uma conversa completamente antidemocrática e uma cultura iliberal. Se nós nunca promovemos uma cultura de democracia liberal na nossa sociedade, não nos podemos surpreender que haja uma quantidade muito grande de pessoas iliberais. E não são só no Chega, de todo, não é? Nós vemos o último congresso do PS e as acusações que foram feitas ao Ministério Público, ao Presidente da República, à falta de respeito pelas instituições. Os nossos partidos são profundamente iliberais, todos. Nós temos se nós vamos comparar com países em que o debate político é mais livre, mais comum entre as pessoas, nós temos as frases de política não se discute à mesa, de religião, política e futebol não se discute à mesa. Isto para outros países soa maluco. Então Chega a consequência de tudo isso que estás a dizer. E por isso é que te preocupa mais? O Chega é um partido que resulta de uma coisa que eu acho que até, de um sentimento que eu acho que até é maioritário na sociedade portuguesa. Todos nós já pensámos uma daquelas coisas, é isso? Sim, eu acho que a maioria da sociedade portuguesa tem pelo menos uma daquelas preocupações genéricas, porque não houve um esforço pedagógico da democracia portuguesa de chegar a toda a gente. Mas não achas que isso é tirar responsabilidade ao eleitorado também? Porque isso pode ser uma visão meio condescendente. A pedagogia, não sei se me faço entender, sim, às vezes pode ser entendida como... Percebo o que dizes, mas... e obviamente o eleitorado elege os partidos, a culpa também é dele. Eu estou a culpar toda a gente. Nós chegamos aqui por culpa de todos, não é? Porque é que nós temos a política de guetos e de integração que temos em Portugal? Porque é que o nosso Martim Muniz é uma coisa vilipendiada por toda a gente e a Chinatown de Londres tem uma coisinha à entrada a dizer Chinatown? É igual. Os dois conceitos são iguais. É um bairrinho em que só vivem pessoas da Ásia. No Martim Muniz e na Chinatown de Londres. A Chinatown de Londres é muito fixe para tirar fotografias e o espetáculo e viva o turismo e não sei o quê. Aqui é um antro de droga e roubo. Porquê? Porque nós não pensamos
o país para toda a gente, não pensamos a democracia para toda a gente. Já tivemos este problema com as pessoas que vieram dos Palopes, temos com os ciganos que menosprezamos desde sempre e deixámos à margem da lei desde que há leis em Portugal. Estas coisas, as tensões raciais são obviamente um problema num país que é 95% branco, como nos Estados Unidos são em estados que são 95% brancos. As pessoas estão pouco habituadas à falta de homogeneidade e assusta-as. Ninguém as preparou para isto, ninguém disse, olhem, agora, como estamos com um inverno demográfico do caraças, ninguém disse isto. Não houve uma campanha do PS em 2015, em 2019, em 2022, eu tenho pena porque eu teria votado a favor disso, que dissesse, olhem, estamos com um inverno demográfico do caraças, vamos aqui abrir um bocado as portas da imigração porque senão este país vai ao buraco. Isto era uma conversa que se podia ter tido, mas ninguém a teve. Deixaram só acontecer. E se perguntaram a alguém, disseram, isso não interessa nada. Isso é polarizar. E depois, a única pessoa que fala sobre os assuntos, já era assim para o PP nos anos 90, a única pessoa que fala sobre os assuntos de que ninguém quer falar, cresce, obviamente. Eu acho que por exemplo, o Bloco de Esquerda, eu nunca vi o Bloco de Esquerda a defender uma posição que eu sei que é radical, mas que eu tenho, que é, não devia haver fronteiras. Que é um ideal do internacionalismo socialista. Talvez não como partido, mas tens muita gente dentro do partido. Sim, mas de propostas concretas. Mas o Chega defende, devia haver fronteiras mais duras e não sei o quê. Exato. Onde é que está o contraponto? Há um conceito da ciência política engraçado que é, nem sei se vem da ciência política, acho que até é capaz de vir da literatura, que é a janela de Overton. E essa janela é, a partir do momento em que tu dizes uma coisa muito fora para um dos lados, ou para a direita ou para a esquerda, mudas o debate e o centro muda de sítio. São os atores políticos que decidem onde é que o centro está. Nos últimos 40 anos, os liberais, os democratas liberais portugueses e até a esquerda portuguesa não quiseram mexer para a esquerda. E quem quis inovar, quem foi fora do baralho, foi a direita em Portugal, sempre. Teve as ideias diferentes para as pessoas ouvirem. E à medida que fosse fazendo isto, a esquerda deixou de ser proativa na defesa de ideias, e até os liberais proativos na defesa de ideias, e já são só tipo, não, mas eu tenho que defender isto do Chega, eu tenho que defender o salário mínimo do Chega, eu tenho que defender o sindicalismo do Chega, e quem está a inovar é o Chega. Onde é que estão, temos um bocadinho livre a fazer isto, tipo, onde é que está o contraponto de malandros vão trabalhar, onde é que está a semana de 4 dias, onde é que está falta dialética à nossa política, falta debate à nossa política, e assim não vamos muito longe. Maria, porquê é que os outros partidos não conseguiram fazer esse contraponto que o Joné disse? Ou se achas que conseguiram, explica-me como. Tudo depende de como é que a mensagem passa e como é que é recebida, não é? O Chega tem a seu favor o facto de ser novo e de ser muito recente e de ainda não ter tido tempo suficiente, talvez, para provar o podre que é por dentro e o quão fracas serão, muito possivelmente, a maioria dos eleitos. E eu acho que isso joga muito a favor deles. Porque ainda não sentiram o desgaste de terem que provar o seu trabalho, as suas propostas. Achas que vai ter efeito? É que nós agora temos 12 e eu, sinceramente, não sei se sei identificar os 12. Temos 12, mas tivemos 12 durante 2 anos. Pô, eles nem sequer cumpriram uma legislatura com 12 e agora, muito provavelmente, serão mais. Mas tu sabes, ninguém sabe quem é que são os 12. Sabemos quem é que são 3, 4. Eles escolhem. Sim, é verdade. Mas para uma grande parte da população também tens isso com o PS ou com o PSD. Sim. Mas tirando os que são ministros, os deputados, as pessoas no geral não sabem quem são. Mas já estão fartas. Mas estão fartas, mesmo do PSD, que não é governo não é eleito desde 2015, as pessoas, nota-se que as pessoas estão fartas do PSD também. Ou seja, há um desgaste. Quando é um partido mais antigo, quando é um partido que já teve que provar coisas, há um desgaste natural, torna-se mais difícil conseguires vender, conseguires comprar o teu voto, entre aspas, só com soundbites e com promessas vazias. Ou seja, acho que também que é preciso algum tempo para se provar que aquilo que André Ventura promete e no caso André Ventura, porque é a figura com mais destaque naquele partido e tens muito poucas pessoas, tirando os 2 ou 3 que eles escolhem. Nenhum homem só consegue transportar, como já se viu em vários países até... chegará um dia tem limite, um homem só não será necessário. Ou seja, não estamos a falar de regimes muito presidencialistas como os Estados Unidos ou o Brasil, em que estava personificado numa pessoa
Portugal, para todos os Sim, efeitos... no Trump hoje em dia tens esse fenómeno. O Trump hoje em dia não tem ninguém qualificado com ele. Então e Le Pen, por exemplo, é só ela? Ou o pai sempre foi só ele? O pai mais, a Le Pen já tem Já mais. mudou um Le Pen bocadinho. tem Mas mais. O partido tem mais quadros. Quando eu digo isto é a nossa percepção externa. Sim, mas lá Mas sempre não vivemos lá também. Certo. lá claro, há tá bem, quadros. mas isso é- Nos Estados Unidos não há quadros, por Estados exemplo. Unidos não há, exato. O Trump atual, o Trump pós 6 de janeiro, é um Trump rodeado de malucos e mesmo assim com peso interno grande, peso externo ainda temos que ver. Mas... Eu acredito que seja preciso tempo. Eu acho que a partir do momento em que André Ventura foi eleito como deputado único, tornou-se muito difícil a ideia de o ignorar, não é? Não é ignorável, foi eleito, está no Parlamento. Agora, acho que a partir daí, provavelmente teremos também, ou seja, podemos fazer o nosso combate, podemos desconstruir as ideias, podemos refutá-las, podemos fazer tudo isso, mas acho que parte do combate ao Chega será feito pelo próprio, será feito pela falência do próprio partido e dos próprios quadros. E há alguns exemplos disso, há os Açores, há os vereadores que eleitos pelo Chega que entretanto já saíram do partido, há um partido que vive de taxistas e de 9 em pessoas 19 parece aquelas estatísticas dos dentistas. da pasta de dentes. 9 em 19 vereadores do Chega deixaram de ser vereadores do Chega. Acho que quando se faz um partido só com taxistas e pessoas que querem ser eleitas por alguma razão ou pessoas que querem algum destaque, acho que eventualmente a própria estrutura do partido começa a falir, mas não sei, vamos ver. Zé Pedro, uma pergunta polémica, pegando até, não foi propriamente isto que a Maria disse, sou eu que estou a dizer, será mais fácil desconstruir o Chega quando tiver algum tipo de poder? E a segunda parte, se o escrutínio que nós, boa parte da sociedade, até dos jornalistas, dedicou ao Chega, achas que lhe deu ainda mais força porque há uma parte do eleitorado que é indiferente às verdades ou às mentiras, portanto esse jogo acabou por ser falacioso para quem estava a tentar combatê-lo, ou benéfico até, como eu estava a dizer há pouco? Não te sei dizer. Não te sei dizer porque sim, há um culto à volta deste... Não há contestação internamente, ou pelos seus apoiantes não há contestação ao que diz ou deixa de dizer o líder, o André Ventura. O que eu digo é que interessa mais do que se pensa cá fora e ele pode crescer no eleitorado indeciso e tudo isso. Mas há sempre muita dificuldade, como vimos nestas discussões. Eu acho que temos que embarcar sempre nesta questão de que é a extrema-direita, que é o fascismo, que é o nazismo, que é tudo. Eu acho que o mérito dele é de mérito de outros. Acho que ele traz propostas ou temas para cima da mesa que são precisos discutir, a questão da imigração, por exemplo. É tudo muito bonito dizer que podemos ter as portas abertas, que podemos ter tudo, e depois temos casas com 30 pessoas lá dentro, e depois podemos culpar, como é evidente, os capitalistas, os investidores, por aí, porque eles é que têm a culpa disso. Portanto, a discussão está muito poluída, não é honesta, não é? Estamos sempre a defender a claque. E por isso eu acho difícil falar-se, muito difícil. Eu vejo como um partido populista, de extremo populismo, não de extrema-direita, não de extrema-esquerda. Como eu disse há pouco, ou queria tentar defender, há no discurso medidas que são perfeitamente de extrema-esquerda. Sim, quando, por são exemplo, muitas, não és também nas questões, também nas questões, taxar a banca para... mas não só As gasolineiras, sim. Mas não só nas gasolineiras é associada a partidos de esquerda. Mas não só nas questões económicas, Portanto, para mim é um partido de extremo populismo. Mas o corporativismo é de extrema-direita e também defenderia essas coisas. E portanto, enfim, é isso que eu concluo. Acho que deve ser encarado como um partido que existe, que a democracia aceita e bem. As políticas devem ser combatidas. Eu não as vou combater de forma alguma com fantasmas de coisas que para mim eu faço a mesma comparação. Quer dizer, eu não gosto de partidos comunistas, mesmo quando eles estão com a sua pele de cordeiro. Eu não gosto, mas eu não defendo a sua ilegalização, nem defendo que sejam perseguidos. Porque mas porquê que os combates com o fantasma de coisas com que eles não têm nada a ver, como a Coreia do Norte e a China? Enfim, não vou entrar mais em discussão. Porquê que os combates assim? Não vou entrar em discussão. É isto que eu quero dizer. Portanto, eu não concordo com partidos de ideologia comunista.
Acho que a nossa Constituição aí até nem sequer é justa, porque tinha que proibir ambos os extremos e só proíbe um. Eu no limite diria que não tenho que proibir nenhum, como não proíbe de um lado, e portanto a minha questão é esta. Apesar de não concordar com a existência de partidos com uma base ideológica comunista, seja qual for a corrente, não defendo a ilegalização, nem defendo que eles não possam dizer aquilo que bem entendem. E sejam mentiras, sejam verdades. Na política estamos mais do que habituados a mentiras. Eles podem existir, eu tenho que os combater. E eu vejo a direita, e também são hoje em dia, quando têm a pele de cordeiro, são de facto populistas, não é? Porque nós ouvimos falar do PCP e é só salários para toda a gente, aumento de salários, nacionalizar empresas. Portanto, quanto é que custava a nacionalização das empresas todas que eu não estou a dizer? É mais até do que custa as coisas que o Ventura foi para ali dizer. Portanto, populistas são todos nessas extremidades, porque precisam disto para conquistar os seus eleitorados. A existência deles todas deve ser absolutamente aceita, não é? Por todos, eu aceito e discuto, e vejo este discurso e discuto como se fosse o discurso de Luís Montenegro ou de Pedro Nuno Santos. Acho que tem coisas importantes, acho que, como é evidente, tem coisas meramente populistas, os 1.000 euros para os pensionistas, mas não vou entrar, e até vou de certa forma combater, porque é tal história, quer dizer, dizemos que eles acusamos o partido de Chega de ser extremamente fascista, ou seja, que representa um período da história portuguesa em que não se podia falar nem dizer nada, e hoje em dia a pessoa abre uma boca a dizer uma coisa, cai logo tudo em cima, tu não podes dizer isso. E, portanto, mas não é proibido. Eu olho e digo assim, então, mas afinal é que estão os fascistas, nem sequer eu posso falar. Portanto, aqui a questão é um bocado essa. Eu não vejo naquele partido, eu não vou votar no Chega, eu nunca votei no Chega, eu não gosto do Chega, eu não gosto do André Ventura, pessoal e politicamente, pessoalmente não o conheço, mas enfim, das coisas que se conhecem, já se consegue formar uma opinião. É do Benfica, mas para mim é um líder político que eu tenho que tratar como tal. O que ele defende já existiu em Portugal, foi tratado como tal, chegou ao governo passado 2 anos ou 3. Portanto, seria bom que talvez até André Ventura ganhasse algum tipo de poder para depois nós identificarmos aquilo que poderá ser uma pessoa dentro do sistema mais um. Eu em tempos defendi isso, a questão da explosão controlada, não é? O Rio queria fazer isso. Deixar crescer para arrebentar e depois fica controlado. Sim, lembro-me de teres concordado com o Rio nos Açores. Sim, é uma possibilidade, mas em todo o caso a TV tem que se, e volto a dizer, eles trazem coisas, aquele partido e aquele homem traz coisas para cima da mesa que é de facto importante discutir. A questão da imigração para mim é importante, porque podemos discutir isto do ponto de vista mas então és contra as pessoas e os coitadinhos e os desgraçados. Não é isso. É que de facto tens que ter condições para receber as pessoas, não pode ser só venham todos. Precisamos de facto de mão de obra, precisamos de gente para trabalhar. Estados Unidos foram feitos assim. Pode, exatamente, nós não podemos concordar com isso. Não podemos discordar disso. São mantidos assim. Eu concordo. Mas portanto tens de ter uma política de imigração, e isto não quer dizer que é expulsar pessoas e pôr pessoas e temos que falar também como tratamos os nossos próprios imigrantes, como estavas a falar das pessoas enfiadas em... E os imigrantes que é preciso perceber se podemos receber são de facto os pobres que vêm à procura de trabalho, e os ricos. Eu sempre fui contra a questão dos vistos gold, que desequilibrou o mercado imobiliário e não só, e era uma venda de passaportes europeus a pessoas que nós nem sabíamos onde é que vinham. Portanto, estas questões que têm que ser postas em cima da mesa, há um partido que põe, porque os outros todos são também eles populistas. Querem não falar no assunto. Porquê? Porque o eleitorado deles não gosta de ouvir. Então eu digo assim, mas verdade, o Bloco também fala de imigração de ricos. Mas nós temos um problema aqui. Nós temos aqui um problema, não é? E há partidos que ignoram o problema. Pedro Nuno Santos assobia para o lado. Fala do Chega, que é fascista, que é xenófobo. Sim, ele diz que agora já não se pode ignorar. Ou seja, nós coloca-se problemas que temos de discutir todos o país, e o que é que os outros dizem? Fascistas, racistas, xenófobos. É isto que eu sou contra. Cada coisa que o Chega disseram, vou dizer, racistas, que é o que está a acontecer. Eu ultrapasso isso e tenho que entender aquele partido que tem a força que tem neste momento e que pode vir até mais, como um partido que tem as suas ideologias, as suas ideias conservadoras, sim, democratas cristãs, em muitos casos é ideologia democrática cristã, enfim, Ventura tenta ter um bocado isso, social-democrata, socialista, e até algumas sistema-marcada, volto a dizer, em questões económicas. Ideias racistas e xenófobas não. Eu não vejo isso, ou seja, eles têm que me pôr, assim como eu tenho que fazer o PCP agora, eu também não posso acusar o PCP de ser maoísta, trotskista, leninista, o que tu quiseres, por uma razão simples, porque eu vou ver o programa deles e não está lá nada. Eu legitimamente tenho que olhar para aqui e dizer, estes homens não estão a ter nada, é o que eu faço. Se eu pego no programa do Chega, não está a dizer aqui, as pessoas de cor vão do lado esquerdo do autocarro. E não têm direito à escolaridade. Não é isso que eu vejo, lamento. E se tu me perguntares se eu acho que o partido é maioritariamente composto por estas pessoas, eu acho que não. Por todas as pessoas que foi buscar.
o antigo CDS, também ao PSD, portanto, eu não acho. Se tem lá pessoas dentro, sim, todos os partidos têm, o PCP também tem pessoas, se forem ao interior do Alentejo, nem sabem o que é que as pessoas dizem, os comunistas dizem sobre os ciganos. Isso existe em todos os partidos. Mas eu não tomo o Chega como essa coisa. Eu não sendo um partido, também não sou do PS, também não concordo com o PS, também não voto no PS, quer dizer, admitia poder votar no PS, como não admitia poder votar no Chega. Mas discuto o que eles dizem. E vou discutir também o que estes dizem. Muito bem, nós andámos a discutir a convenção do Chega e queríamos falar de mais coisas, mas temos que ir mandar as pessoas a um sítio porque também temos que ir almoçar e fazer uma série de coisas. Vamos lá. Vai, mas é para... Bom, começo eu porque eu é que mando neste programa e, portanto, apetece-me ser eu em primeiro lugar. Está bem? Concordam todos? Não precisam dizer porque eu é que decidi. Vou mandar as pessoas a uma série que estreou na segunda-feira, que está na RTP1 e está também na Prime Video toda e vai estreando na RTP, chama-se Matilha. É um spin-off de outra série chamada Sul e estranhamente, devo dizer, porque eu sou sempre muito crítico das séries portuguesas, que acho que ainda precisam trabalhar um bocadinho melhor as suas histórias, porque a nível audiovisual estão até bastante bem, temos excelentes técnicos e realizadores, mas fiquei muito agradado com este spin-off, com este Matilha, que retrata a história de se quiseres, de um vadio de Lisboa que sabe saltar muito bem vários sítios e é chamado outra vez para entrar na rota do crime mais pequeno, ele que já se tinha livrado disso, e é uma história, basicamente aquilo tem crime, e tem thriller e tem ação, mas é sobretudo sobre a relação de duas pessoas que vivem num ambiente bastante precário, portanto, a sua mulher e este Matilha. E por isso recomendo vivamente, acho que a série pode até fazer um percurso interessante não só nas audiências portuguesas como lá fora, vamos ver, em alguns mercados, e começo 2024 com mais esperança na ficção nacional do que com a que terminei, por isso acho que é sempre bom destacar estes exemplos. Maria, vais mandar as pessoas onde? Primeiro vou mandar-nos a nós, nunca mais fazemos um episódio só sobre o Chega. Por amor de Deus. Em segundo, gostava muito de mandar as pessoas aos 2 espetáculos que ainda faltam do ciclo Conta-me uma Canção no Teatro Maria Matos, mas infelizmente estão mesmo esgotados. Mas eu queria só dizer que o conceito é espetacular, gosto mesmo, tenho sido mesmo feliz a assistir àqueles concertos, porque não são só concertos, tem conversa, tem histórias de criação de música, tem histórias de estrada, tem uma data de coisas que o público normalmente não presencia e acho mesmo uma ideia maravilhosa e estou mesmo a gostar de assistir a estes concertos. Hoje é o Sérgio Godinho e Capicua, para a semana é a Luísa Sobral e a Márcia, mas infelizmente estão mesmo esgotadíssimos. Contudo, o que não está esgotado é a 3ª data do concerto de Capitão Fausto em Lisboa, na Culturgest, dia 5 de Abril, abriu hoje a bilheteira, quem avisa a amiga é. E também os 4 concertos de Bruno Pernadas de celebração de 10 anos do primeiro álbum, How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge, e serão em Lisboa dia 1 de março, na Covilhã dia 9 de março, em Ovar dia 15 de março e em Braga dia 20 de abril. Deixa-me só discordar contigo, porque eu acho que devemos fazer mais programas do Chega e de outros movimentos populares ou populistas, porque se há espaço para discordar é o dia de reflexão. Não, mas não é por questão de discordarmos. Discordar e ser mais audível e ruidoso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com nós, os 4, passarmos 1 hora só a falar sobre... Então uma coisa que faz um bocado de comichão, que é um partido que teve 399 mil votos, passares 1 hora a falar e os deputados de um partido teve 1 milhão. Vocês estão a falhar. Vocês sabem que eu sou fã de perceber é que nós não estivemos a falar só sobre o Chega, estivemos a falar sobre várias questões das redes sociais, de como as pessoas votam, antigamente, portanto, não percam isso, ok? José, vais mandar as pessoas onde? Olha, como tenho pouca coisa para não dizer nada, recebi uma sugestão, até foi na semana passada depois do último episódio, mas uma sugestão que me pareceu bastante boa, porque Castanheira de Pera organizou 12 novas caminhadas, enfim, ao longo do ano, não é? A primeira é agora já 21 de janeiro, que não sei onde é que é, porque eu só registrei aquela que me parece mais interessante. Que é as pessoas vão à procura? É isso. Em setembro? Não, esta há 12, como eu disse, não é? Mas uma por mês. É capaz de ser, justamente, isso deve estar explicado na notícia, mas eu como não quero ligar à internet para não começar a ter as interferências, não estou a ligar. Mas, portanto, 21 de janeiro é a primeira, vão ver onde é que é, porque eu não sei, porque eu só registrei a de setembro, que é uma caminhada das mais originais, que é a Brama dos Veados.
Quer dizer que é a época do acasalamento, portanto, o que eu para ver viados a pinar? Eu penso que sim. Portanto, em setembro é possível fazer uma caminhada por Castanheira de Pera, onde se vai ver veados a pinar. Em vez de comermos o veado, vemos os veados a comerem-se. E no limite, podes, se calhar, eventualmente juntar um evento gastronómico em que depois de ver os veados a comerem-se, vais comer tu os veados. E espero que isto seja gastronómico, não seja... a promover a junção ao próprio do veado. O bestialismo. Não, podes perfeitamente, fala com a Câmara, mas eu penso que tu podes abater os veados depois de acasalarem e comê-los. Mas não durante, convém não interromper. Sim, exato, esperas que eles acabem e depois dás-lhes um tiro. Eu sou contra isto, lá está, tem que se dizer as coisas todas. Brahma é casalamento. Não faço ideia nenhuma, não pergunta coisas. Brahma é quando eles fazem um barulho que atrai. É chamar, sim. É o chamamento. É como as tartarugas, sabes como é que fazem as tartarugas? Tu não fazes lá em casa, é fácil também. Eu ando pela casa a fazer assim. Eu não faço na tua casa de tartaruga. Pelo menos que tu visses. Mas eu também faço chamamentos. É assim, é este o nível deste programa. Joné, vais mandar as pessoas onde? Então, posso mandar as pessoas... Isto vai ser com 2 horas de antecedência, porque isto é a última Se mandas sessão. para um evento secante, eu vou Não, vai cortar mandar a para um palavra. podcast. Não, eu vou mandar para o... Para já, hoje já não dá, mas depois dá quinta, sexta, sábado e domingo, na Escola do Largo, no Chiado, ao pé da Igreja da Encarnação, vai estar em cena o Hamlet, o musical, que vai ser uma coisa muito fixe, escrita pelo Jacinto Lucas Pires e Não foi escrito pelo Shakespeare? O musical, sabes como é que é? E ensinado pelo Marcos Barbosa, eu acho que vai ser muito fixe. E hoje não vou, mas é de ir um destes dias. Porque hoje vou ver a última oportunidade que tenho no Cinema Animas da Via Norte. Pronto, é cinema, já sabes como é que... Tu estás muito indício. Fico com um bocadinho de medo de ti, mas o realizador, o Paulo Carneiro, Eu não vi o filme ainda. gostou muito que eu tivesse dito mal daquele partido de que estávamos a falar há bocado e principalmente a falar do tema da imigração, porque é o tema do filme. E Confesso então, que eu acho que tu ias gostar mais convidou-me. do filme da outra, da mesma produtora, mas de outros realizadores, mas para a semana logo me diz, eu ainda não vi esse filme. Pronto. É o filme sobre os imigrantes e sobre os carros Sim. e sobre entre a Suíça e Portugal, e deve ser interessante porque aparecem algumas figuras emblemáticas. Quem vir o podcast logo às 6 ainda tem tempo para as 7 e tal se meter, e estiver em Lisboa, para ir ao Cinema Animas às 8h15. Mas vai ser difícil, calculo eu. Mas pronto, fica a publicidade ao Via Norte e o agradecimento ao Paulo Carneiro, que foi muito simpático. Sim, e referir-te a ti como tu e não como vocês, não é? Para tu não ficares chateado. Ora bem. Maria, não, tu já estão todos. Pronto, olha, entretanto temos que ir embora. Mas eu posso mandar a mais sítios. Não, deixa estar. Olha, muito obrigado por este programa, foi muito divertido. Eu saio daqui sempre com o coração cheio. Nós voltamos para a semana. Ouçam-nos em todas as plataformas e mais algumas. E beijinhos, saudinha da boa. Cuidem-se, está bem? Que parece que está vento e coisas desse género. Adeus, digam adeus aos senhores, que eles também agradecem. E senhoras. Sim. E outras. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa